Intensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. Muito bem, hoje é dia de informação e reflexão no nosso Pensa Rotina com o professor e sociólogo Marcelo Seráfico, da Universidade Federal do Amazonas. Bom dia, professor. Bom dia, Ricardo. Bom dia, gente, ouvintes. Tudo bem? Tranquilo, professor. E o tema de hoje é a manifestação do governador Romeu Zema convocando uma frente sul-sudeste para se contrapor aos estados do Norte e Nordeste. Já convido você a perguntar também para o professor Marcelo Seráfico pelo 99351-9370. Uma fala bem complicada, né, professor, que traz uma série de contradições também, né? Sim, Ricardo. E veja bem, a fala do governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, ela expressa o que é, de fato, a compreensão de alguns brasileiros de outras regiões sobre o papel das regiões Norte e Nordeste, né, dos estados que se situam no Norte e Nordeste do território brasileiro, da participação desses estados no desenvolvimento do Brasil, ou, digamos assim, na formação nacional. Então não é, digamos, uma coisa nova. O que é importante é que a posição que o governador ocupa, né, é representativa de determinadas inquietações. E essas inquietações aparecem num momento muito grave da história nacional, né, em que nós estamos tentando sair de um conjunto de tentativas de liquidar a nação, relativas a um completo abandono do país, não é, a forças tanto legais quanto ilegais da economia, sem nenhuma tentativa de planejar, organizar, né, e buscar articulação entre as regiões do país numa mesma dinâmica econômica. Então, o governador Romeu Zema mobiliza preconceitos e interpretações infundadas para tentar criar uma frente política, né, de defesa de alguns interesses do sul e do sudeste do país, ou de pessoas, né, de grupos econômicos, né, situados no sul e no sudeste do país. Por que é muito problemática essa posição? Primeiro porque ela é histórica, né? Na verdade, o governador não percebe que tudo aquilo que aconteceu no sul e no sudeste, relacionado ao processo de industrialização, à dinamização do próprio campo, tem a ver com uma enorme contribuição das regiões norte e nordeste, uma contribuição que vai desde o fornecimento de força de trabalho, de mão de obra, não é? Para que fosse possível construir São Paulo, construir Rio de Janeiro, construir uma série de grandes capitais e de estados que se tornaram protagonistas da economia brasileira, Minas Gerais é um dentre eles, até o fornecimento de determinadas matérias-primas e, no caso da Amazônia em particular, né, a garantia, claro que não planejada no primeiro momento, né, da manutenção da floresta em pé. Isso foi um efeito, digamos assim, colateral da concentração de esforços para o desenvolvimento nas regiões sul e sudeste do país. E note que no passado, ao invés de manifestações de preconceito, de manifestações que acentuam um tipo de regionalismo, o que havia era um certo esforço no sentido de perceber, ou de entender e formular políticas de integração da região amazônica, de uma maneira geral, a essa mesma dinâmica do país. Eu acho que um exemplo que tem a ver com o Nordeste aconteceu em 1959, quando, no governo do Juscelino Kubitschek, o grande economista brasileiro Celso Furtado propõe e consegue criar a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Em 66, já na ditadura militar, o governo de Castelo Branco cria aqui na região a SUDAN e a SUFRAMA. Quer dizer, essas entidades eram esforços
que merecem todo tipo de crítica, mas eram esforços que buscavam, primeiro, reconhecer que havia um problema no desenvolvimento nacional que colocava as regiões Norte e Nordeste em segundo plano, né? Então esse reconhecimento é fundamental. Segundo, a partir dessas superintendências, se buscava então construir uma ideia, uma perspectiva que permitisse levar a economia brasileira a algum tipo de integração. Eu insisto, essas iniciativas foram muito problemáticas, não é? Elas trouxeram impactos extremamente negativos, em alguns casos, particularmente para a região amazônica, não é? E o contexto também em que isso se deu na Amazônia foi extremamente desfavorável, que era um contexto de ditadura militar, não é? Mas, de qualquer modo, o que eu queria sublinhar é a atitude dos políticos em determinados contextos para um problema real. Qual é o problema real? Tem a ver com a ideia de que há um desenvolvimento econômico capitalista que, ao mesmo tempo, desigual e é combinado, não é? E agora nós vemos uma manifestação que revela, antes de qualquer coisa, eu acho que ignorância do senhor governador de Minas Gerais. Se não for ignorância, é má fé. E se não for má fé, é pura e simples perversão, não é? Essa concepção preconceituosa acerca de como a economia e a política devem funcionar. E esse fato se dá exatamente no momento para que vocês chamavam a atenção, Ricardo e Jenny, que é o da realização da cúpula da Amazônia, que reúne 15 países na Amazônia, além de representantes de outros governos, como França, Alemanha e Suécia, né, em Belém, para discutir temas que vão da segurança do tráfego aéreo até a segurança policial, que promete criar aqui em Manaus um centro de comando para a segurança regional, mas até a questões vinculadas ao tema das mudanças climáticas, né, e, portanto, ao que é necessário a esses países fazerem para que a Amazônia não chegue ao ponto de não retorno, isto é, a mudanças na sua configuração ecológica que levem à catástrofe ambiental. E vejam, esse é mais um dado, quer dizer, a Amazônia contribui hoje e sempre para as chuvas que alimentam as lavouras no sudeste do país, né? Quer dizer, existe uma compreensão internacional já bastante avançada, e em vários setores da sociedade nacional também, acerca do fato de que a Amazônia, não apenas a brasileira, mas a região, entendida como algo mais amplo, que envolve vários países, contribui para as condições de vida planetárias. E que, considerando isso, é necessário adotar políticas transnacionais vinculadas à Amazônia que melhorem as condições de vida de quem nela habita, de modo a que tanto se melhore quanto se mantenham as condições de vida em outros lugares do planeta. Quer dizer, é nesse contexto em que a Amazônia se torna uma grande questão, o Brasil é detentor da maior parte dessa floresta no mundo, que um governador do estado importantíssimo como Minas Gerais faz essa manifestação preconceituosa. Então, isso dá um grau, digamos assim, do anacronismo de certos políticos, não é, dentro do país. E também da necessidade de nós discutirmos de maneira mais qualificada, né, os impasses que se colocam para a sociedade brasileira, particularmente aqueles relativos à desigualdade social. Professor, essa fala do Zema, ele afirmou também que os governadores estão dialogando com o Senado, estão se mobilizando e dialogando com o Senado. O senhor acha que isso representa, de alguma forma, algum risco em relação à reforma tributária, por exemplo? Olha, Jenny, no atual contexto é difícil dizer, porque nós teríamos que ver como os senadores da República estão se colocando. Quer dizer, como é que os senadores de cada estado compreendem essa manifestação do governador, né, e diante dessa compreensão, como é que eles se manifestam. Porque não há motivo para imaginar que eles se alinharão na medida em que a responsabilidade dos senadores tem a ver com um compromisso com a República, né? Tem a ver com um compromisso com a Federação, né? Então esses senhores não poderão, pura e simplesmente, encampar propostas como essas,
que colocam, digamos, perspectivas, não são nem propostas, né? Que colocam em xeque a própria ideia de federação. Né? Quando você vê uma região do país ser convocada por um governador de um dos estados para se mobilizar contra outras regiões do país, você tem aí uma clara ameaça a um pacto federativo que, inegavelmente, é muito frágil hoje, não é? Mas que fere a Constituição. Daí, inclusive, alguns estarem afirmando que o senhor governador pode ser até objeto de um processo de impeachment. A gente não sabe nem se está exigindo muito do pensamento do governador, né? Que já até, né, professor? Lembro de uma entrevista que ele concedeu a uma rádio, ele não sabia quem era Adélia Prado, uma das maiores autoras de Minas Gerais. Então é bem interessante isso aí. Mais uma fala dele, assim, contraditória, né? E eu queria perguntar do senhor também, não sei se o senhor acompanhou, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, gravou um vídeo bem contraditório também, porque ele fala: é importante a organização, apoia o Zema, e isso fortalece a união do Brasil. Como, né? Como? Aí fica o questionamento também. Parece que eles ignoram a política do café com leite, né? Exatamente, Ricardo. Veja bem, a ignorância que nós temos, nós mesmos aqui da Amazônia, acerca da nossa região, não é pouca. Mas aquela que vem de outras regiões, de pessoas que desempenham funções importantes em outros estados da Federação Brasileira, que não estão situados no Norte nem no Nordeste, é assustadora. Quer dizer, há um problema, portanto, relativo ao próprio conhecimento que que o resto do Brasil tem do que é a Amazônia, do que são os estados do Norte, do que são os estados do Nordeste. Esse é um problema gravíssimo. Agora, esse não é um problema sem consequência, como nós estamos vendo. Quer dizer, essa ignorância alimenta tanto perspectivas oportunistas, que evidentemente o que esses sujeitos estão fazendo? Eles estão fazendo um discurso para os seus eleitores, né? Quer dizer, admitindo que eles estão sendo apenas oportunistas. Mas há também nisso certa perversão, porque quando você reproduz ignorância, você tende a aumentar preconceitos. E o aumento do preconceito contribui em muita coisa relativa à violência, mas não contribui em nada para o processo de democratização. Quer dizer, então esses dois senhores, e particularmente o Zema, mas sem dúvida nenhuma o senhor Eduardo Leite, eles estão representando uma interpretação absolutamente equivocada sobre a realidade, né, uma compreensão ahistórica, quer dizer, que não compreende como é que foi o processo de formação do país e os impasses que não foram superados, e ao invés de se engajarem na tentativa de transformar isso, eles buscam uma forma de reiterar, o que é gravíssimo. Né? Quer dizer, ao invés de a gente estar procurando superar desigualdades, aumentar a democratização, né, integrar de maneira dinâmica as várias regiões, se está insistindo numa perspectiva de concentração de riqueza e de poder político em determinados lugares do país, sem tocar sequer no problema gravíssimo das desigualdades sociais, né, que inegavelmente parte delas tem a ver também com o modo pelo qual a política regional funciona. Muito bem, esse foi Marcelo Seráfico, professor da UFAM. Muito obrigada pela sua participação aqui, nosso colunista, né, Marcelo Seráfico. Até amanhã, não é isso, Ricardo? Isso, até amanhã sempre... não, até segunda que vem. Amanhã estarei lá na redação, até semana que vem. Obrigado, Jenny, Ricardo. Boa semana a todos e a todas. Até a próxima. Até a próxima. Eu fiquei aqui meio estatelada, meio chocada, porque eu acabei de ver uma notícia que eu não sei se é verdade, então eu vou pedir para o pessoal confirmar. E depois a gente dá aqui, né? Porque eu fiquei meio... Gente, como, né? Enfim. Seguimos, gente. Agora, 9 horas e 57 minutos. A gente tá no finalzinho aqui do